Novamente recebi uma pergunta, aliás, o Rabinato da União Sefaradita em geral recebeu essa pergunta, que eu de novo quero compartilhar com todos. É uma pergunta muito crucial na história do povo judeu todo, desde que nós saímos do Egito até nossos dias. Trata-se da importância do Mishneh Torah, o porquê ele foi elaborado, como, o que causou que ele fosse feito e qual é o seu ponto no judaísmo de hoje, o que ele realmente importa, qual a sua importância para o judaísmo, tanto de hoje como de todas as gerações. Para entendermos essa questão, nós precisamos voltar no passado e entender toda a situação do califato, que se dividira em três durante todo o período islâmico, no seu auge, no seu ápice, até a reconquista da Espanha. Nós precisamos tocar em fatos históricos para que consigamos entender o que realmente sucedeu desses choques internacionais daquelas épocas sobre o povo judeu. Nós, os judeus, tínhamos nossa centralização no Guionato Babilônio. O Guionato Babilônio foi o herdeiro dos Savoraim. Para quem não sabe, Savoraim, plural de Savorá, deriva da palavra savar, opinar. É o nome que foi dado aos rabinos que foram os que herdaram a sua posição dos que selaram o Talmud. Os rabinos que selaram o Talmud, por sua vez, os Amoraim, a última geração foi de Rabiná e Rav Ashi. Rabiná e Rav Ashi, alunos de Rabba Rabbi Yosef Abaye. Esses Amoraim últimos, eles simplesmente selaram o Talmud, proibiram que fossem acrescentadas leis, proibiram que fossem editadas novas leis e deixaram claro que tudo o que fosse promulgado teria que ser baseado no Talmud, até quando nós, de volta à nossa terra, pudéssemos reconstruir o Sanedrin, renovando a Semichá. A Semichá ela foi renovada durante o período dos Amoraim na terra de Israel, porém foi por pouco tempo. E quanto ao Sanedrin, todo o poderio dele acabou passando para as yeshivot na Babilônia. Para que as pessoas não confundam yeshivá na época babilônica, na época dos Geonim e na época dos Amoraim, não é o que hoje nós conhecemos como yeshivá. Yeshivá na época dos Geonim, yeshivá na época dos Amoraim, na época do Talmud, era um Beit Din, um tribunal rabínico de 71 rabinos. E era assim que funcionava o rabinato do período dos Geonim. Os Geonim, tanto em Sura como em Nehardea, como em Pumbedita, tinham o seu Beit Din de 71 e as suas três cátedras sentadas diante deles, de onde viria o próximo quando algum deles lá viesse a falecer ou perder o seu lugar por algum motivo de velhice ou enfermidade ou qualquer coisa assim. Durante todo o período do Savoraim, muita coisa foi inserida no corpo do Talmud. Porém, não foi acrescentado como legislação, senão como explicação das coisas que estavam lá. A única diferença é que foi escrito diretamente no corpo do Talmud. Na época dos Geonim já não foi feito assim. Os Geonim deixaram as coisas como estavam e simplesmente respondiam respostas diretamente do corpo do Talmud, sem nada aumentar, sem nada diminuir. No final do período dos Geonim, por volta do ano 1000, do ano 900, muitos dos Geonim acharam que qual a diferença entre eles e os últimos rabinos do Talmud. E por um lado, se nós observarmos, eles têm razão. Não há diferença nenhuma. O local é o mesmo, a metodologia continua sendo a mesma. A única diferença é que Rabiná e Rav Ashi selaram o Talmud, proibiram promulgações novas.
esse selamento do Talmud, ele aparece na página 86 do Tratado Bava Metzia. Se alguém desconhece o fato de que é proibido aos rabinos pós-talmúdicos legislar sobre o que já é trazido no Talmud. Quando isso começou a ocorrer, uma das pessoas que era candidata a ser o próximo Gaon, Rabbi Yitzhak Alfasi, um Kohen, resolveu que no lugar de continuar com o Gaonato babilônio, ele iria para a Espanha e em Lucena abriria um centro maior. Em Lucena já havia esse centro, mas era submetido ao Gaonato babilônio. Ele simplesmente desprendeu, desfez laços. E nessa yeshiva, ele procurou levar o povo, conduzir o povo à fidelidade ao Talmud. Evitemos que ocorra essa mudança de que os rabinos achem que possam fazer o que quiserem até que haja um novo Sanedrim. Porque nossa obrigação com o selamento de Rav Ashi no Talmud é muito importante. Rabbi Yosef Halevi, aluno de Rabbi Yitzhak Alfasi, continuou o sistema. E esse sistema proliferou na Espanha. E disso saiu a grande águia, Rabbi Moshe Ben Maimon HaSefaradi, como ele mesmo se autoalcunha. E ele, o que fez? Fez algo que nenhum rabino antes dele ou posterior a ele fez. Pegou todo o Talmud, compilou lei por lei. Não somente compilou, colocou por assuntos, dividiu por assuntos, dividiu por capítulos, fez um livro completo, um código, no qual tudo ali depende uma coisa da outra, com regras para toda a geração posterior, até mesmo para quando o Sanedrim for refeito, que se possa, através dele, promulgar halachá para todas as gerações. Agora alguém vai perguntar, então, por que ninguém faz isso? Já que ele é mais do que o próprio Shulchan Aruch na questão de que ele abrange muito mais do que o próprio Shulchan Aruch. Como eu acabei de dizer, ninguém fez depois dele, porque ele coloca ali também leis que são relativas ao Beit HaMikdash, que são relativas aos Kohanim, ao que proíbe um Kohen de poder agir no Beit HaMikdash, aos sacrifícios em si, como eles devem ser feitos, a todos os assuntos relativos ao reinado, quando o Mashiach vir, quais são as leis que ele tem que respeitar, quais são aquelas que ele tem que observar, como são as guerras, as leis de guerras. Tudo isso nós não temos no Shulchan Aruch, nós não temos no Beit Yosef, nós não temos em nenhum escrito rabínico posterior. Com respeito ao trabalho de Rabbi Moshe Ben Maimon, então, por que realmente ele não foi aceito no mundo geral judaico? Lembremos antes de tudo que isso é contrário à posição de Rabbi Yosef Karo. Rabbi Yosef Karo escreveu o Beit Yosef sobre o Tur. O Tur escreveu um livro onde ele traz posições de diferentes rabinos, os principais sendo Rabbi Asher Ben Yehiel, que é o próprio pai dele, os Tosafot, que são pelo menos 40 rabinos de origem da família de Rabbi Shlomo Yitzhaki, e Rabbi Yitzhak Alfasi, que é o grande mestre de Rabbi Yosef Halevi, que foi o grande mestre de Rabbi Moshe Ben Maimon. Traz esses três principais, logicamente, cita outros. Tem muitos outros, tem o Mordechai, que muitos chamam de Mordechai, Rabbi Nissim Gaon, e muitos outros são citados ali. Mas os principais são esses três, e esses três são os principais também no Beit Yosef. E para quem não sabe, o Beit Yosef 85% é Mishneh Torah, ou até mais. Contudo, não foi amplamente aceito, é o ponto onde nós temos que voltar a ele. Agora, a posição de Rabbi Yosef Karo, se ele mesmo é 85% Mishneh Torah, por que então ele escreveu o Shulchan Aruch e por que ele escreveu o Beit Yosef? Um dos principais motivos é a situação do mundo ashkenazita da época. As pessoas não sabem, mas haviam regiões ashkenazitas onde os rabinos permitiram comer sebo proibido de animal.
Helevakeres é proibido para nós sob pena de caret. Os rabinos das regiões responderam simplesmente que é o costume. O costume anula halachá. Isso é um trecho do Talmud de Jerusalém, a minhag mevatel halachá. Porém, o que as pessoas esquecem é que minhag vem da palavra hanhagá. Minhag e hergel em hebraico são duas palavras diferentes. E hanhagá é hanhagá de um bet-din. O bet-din estipulou certo minhag. Portanto, o minhag é a estipulação de um bet-din que decretou tal coisa para determinada região e para determinadas pessoas, e portanto, nesse caso, realmente ele tem o direito de levatel ezor halachá, de anular tal promulgação, dependendo da situação daquele local, porque está baseado num bet-din, num corpo jurídico judaico. E lógico, não é todo caso que pode anular um halachá. Nesse caso que ele não tem como anular um mandamento da Torá que nos proíbe comer certa coisa que é caret, é aniquilamento espiritual. Tendo em vista isto, o livro Magenei Eretz foi escrito por Rabbi Yosef Karo exatamente para ajudar as comunidades ashkenazitas que voltem a uma coisa bem mais talmúdica, bem mais original, e que deixem um pouquinho costumes de lado. Não adiantou muito, vieram bastante rabinos, não somente o Rabbi Moshe Seres e outros, escreveram vários tópicos sobre o que é costumeiro entre eles. Lógico, pelo menos esse tipo de costume de comer o helevakeres foi extirpado do meio do povo judeu que vivia na Europa. De qualquer modo, Rabbi Yosef Karo cita em 2 lugares do Abkat Rochel, que é um livro de responsas rabínicas, 2 responsas, a responsa Lamed Bet e a responsa Kuf Lamed Bet. Ele responde, 32, ele responde que nenhuma das comunidades sefaraditas, nem dos países árabes, nem dos países ocidentais e nem da terra de Israel tem o direito de deixar de seguir o promulgado no Mishneh Torah, que é o costumeiro lá, até 200 anos depois do Hanukkah, por todas as regiões onde se espalharam os sefaraditas, não abandonaram o Mishneh Torah. Portanto, fica claro que ele não escreveu o Mishneh Torah, que ele não escreveu o Shulchan Aruch para os sefaraditas, senão para nossos irmãos do leste europeu e das regiões provençais. Voltando ao assunto, por que então o Mishneh Torah não foi aceito mundialmente? Primeiro, muita ideologia no norte da Espanha contrária a que o livro seja aceito. Rabinos queimaram, eu quero evitar citar nomes, porque são pessoas muito grandes no povo de Israel, eu tenho todo o respeito por eles. Alguns deles, inclusive, reconheceram que falharam nisto, pediram perdão, chegaram a pedir perdão em público por haverem queimado livros de Rabbi Moshe ben Maimon, mas só que o estrago já estava feito. Muitos rabinos da Provença, isso é comprovado nos escritos de Rabbi Yosef Gaffer, um dos rabinos iemenitas dos nossos dias, que morreu faz poucos anos, que completou um trabalho imenso de explicação sobre o Mishneh Torah, onde ele comprova muitas das responsas de Rabbi Moshe ben Maimon não são fruto das mãos de Rabbi Moshe ben Maimon. Pessoas, rabinos inclusive, talvez, escreveram em nome dele para desfazer o trabalho que ele fez diante de pessoas, em geral, em suas comunidades, para desmerecer. Portanto, só em nossos dias é que o Mishneh Torah está voltando a ser bem visto, bem aceito e acabando com as barreiras que ainda existem entre sefaraditas, ashkenazitas e yemenitas. Quando nós observamos o movimento de alunos de Rabbi Moshe ben Maimon na terra de Israel hoje, nós encontramos grande quantidade que são ashkenazim, nós encontramos grande quantidade que são sefaradim de origem oriental, de origem ocidental, até mesmo gerim de toda parte do mundo, procurando se ater ao que é mais próximo àquilo que realmente nos foi dado, ou seja,
Como escreve Rabbi Malachi HaKohen, o grande escritor de regras talmúdicas, nós sabemos que o Mishneh Torah, ele simplesmente copia o trazido diretamente na Gemara. Agradeço a todos pela audiência. Peço perdão se ofendi alguém. Não é a intenção. O motivo princípio da União Sefardita é, por um lado, resgatar as pessoas de origem Tenosim e, por outro lado, resgatar os judeus de volta a uma Torá que seja aquela que realmente nos foi promulgada, nos foi otorgada no Sinai, sem divisões, sem que haja uma halachá ashkenazita e uma halachá sefaradita. Muito obrigado. Shalom Abraham.